Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, do Rio Grande do Sul. Senador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Satisfação, né, a gente poder debater alguns dos temas aí que estão em evidência e transmitir a nossa visão, nossa opinião para os telespectadores. Muito bem, senador. Começamos com a pauta CPI do crime organizado. O senhor é o vice-presidente dessa CPI que foi recém-instaurada no Senado Federal. E eu gostaria de saber, senador, qual que é a sua visão sobre a operação policial recente no Rio de Janeiro contra o narcotráfico, que tinha como alvo os cabeças do Comando Vermelho em duas comunidades fluminenses e que acabou com um saldo de 121 mortos, entre eles 4 policiais. Bom, sempre lamentando a morte daqueles, né, que cumprem o seu dever, né, de servir e proteger a população, nós, analisando essa operação, vemos que o Estado, né, do Rio de Janeiro não poderia mais se furtar a estar dentro daquelas duas comunidades, uma vez que elas estavam totalmente dominadas por essa facção criminosa do Comando Vermelho e impedindo, né, o ir e vir da população, cobrando taxas, o narcotráfico rolando solto e a facção fortemente armada, né? Conforme ficou demonstrado ao longo do confronto ali que se estabeleceu entre a força legal e a criminalidade. Lamentamos todas essas mortes que ocorreram principalmente porque os criminosos não se renderam, não se entregaram, resolveram enfrentar a bala, a polícia, não só a bala também, como lançando granadas por meio de drones, e, consequentemente, tivemos, não é, essas baixas. Para mim, a operação foi um sucesso tático, porque mostrou que a polícia tem condições de entrar em qualquer lugar, e revendo a minha posição, eu acho que o sucesso também foi estratégico, porque colocou o tema segurança pública na ordem do dia e fez ver, né, a inação do atual governo federal em relação a esse assunto. Senador, na sua opinião, o que falta de fato para o Brasil ter um combate ao crime organizado mais efetivo? Onde que nós estamos errando nesse quesito? Primeira coisa, Karina, é reconhecer que o problema existe, né? E não tratá-lo como se fosse algo, um fenômeno sociológico, né? Nós temos já instaladas no Brasil quadrilhas ou facções criminosas ou organizações criminosas, né, que dominam territórios, impedem que o Estado brasileiro, né, esteja 100% presente em cada canto do país, né, usam, né, o tráfico de drogas como sua principal fonte de renda, mas também entram por outros, né, caminhos, como contrabando de combustível, venda ilegal de combustível, venda ilegal de remédio, tem tudo que é tipo de crime aí que você pode buscar e que esses grupos vêm cometendo. Então, temos que reconhecer a existência desse problema. O Estado brasileiro, em todos os níveis, tem que se unir para combater, não é uma questão do governo de turno, é uma questão do Estado brasileiro. O que acontece, lamentavelmente, é que um governo de esquerda tem uma dificuldade ideológica de reconhecer isso. E por isso que a gente vem se arrastando nesse combate ao longo dos últimos anos, porque o combate efetivo se deu, né, por ocasião aí dos poucos governos de direita e centro-direita que o Brasil teve ao longo desse período. Senador, outro assunto também em discussão no Congresso é o projeto de lei antifacção. Gostaria da sua avaliação. Esse projeto de lei enviado pelo governo federal, na sua opinião, ele é viável? Pois é, Karina, o que eu vejo, né, é que ah, é necessário uma legislação penal mais dura, e assim como a aplicação dessa legislação, porque às vezes ou muitas vezes ocorre que uma legislação que tem brechas, né, permite que haja alguma decisão no âmbito da justiça que termine por liberar um criminoso, né, e fazê-lo voltar muito rápido, não ao convívio da sociedade, mas ao convívio dos seus comparsas de crime. Então, esse projeto da lei antifacção, ele tem pontos polêmicos, obviamente, e que tem que ser debatido politicamente aqui dentro do Congresso, que é a arena para esse debate, não é o judiciário, não é nenhuma outra instituição que tem que debater, é uma decisão política aqui dentro.
né? Se vai ser considerada ato de terrorismo, se não vai ser, quais são as penas que serão propostas para o pessoal dessas facções e, principalmente, ficar muito claro a caracterização do elemento que pertence à facção, porque eu tenho tido dados, tenho recebido dados das polícias de que se apresenta um elemento para o juiz e dizendo, esse cara pertence à facção A, e o juiz, mas qual é a prova? Ora, minha gente, tem que ficar caracterizado que o elemento que vende droga, por exemplo, lá no complexo do Alemão e da Penha, ele só vende droga lá porque ele pertence ao Comando Vermelho, senão ele teria sido já sumariamente justiçado. Então, são coisas dessa natureza que tem que ficar claro na lei para que a justiça possa ser feita de modo eficiente e eficaz. Excelente. Senador, as mudanças inicialmente sugeridas pelo relator Guilherme Derrite, que é ex-secretário de Segurança Pública, inclusive do estado de São Paulo, parece que não agradaram muito, né? Tanto o governo federal quanto a oposição, os próprios governadores. Qual que é a sua opinião sobre essas mudanças, senador? O que ocorre, Karina, é que esse projeto ele tem que ser bem trabalhado pelo relator. Talvez o Derrite, por acumular a função de secretário da Segurança Pública e ter retornado ao Congresso única e exclusivamente para trabalhar no relato desse projeto, ele tenha querido dar vamos dizer, uma certa celeridade no intuito de depois poder retornar o mais rápido possível à função que ele ocupa lá no governo do Estado de São Paulo. No entanto, essa celeridade, né, termina por causar alguma tensão, algum embaraço, pontos que são polêmicos e que depois terminariam, vamos dizer assim, por serem derrotados, né, numa votação. Então, é melhor que se converse com todos os atores e se chegue a um projeto que atenda os anseios do principal elemento, que é a população brasileira. Ela é que aguarda por esse projeto. Muito bom. Senador, outro ponto também, eu diria, bastante sensível é a questão da tipificação das facções criminosas como organizações terroristas. O próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, alertou que isso poderia colocar em risco a soberania nacional, com intervenção, inclusive, externa no país. Como que o senhor avalia esse cenário? Em primeiro lugar, né, Karina, é importante caracterizar, né, a história do terrorismo, porque a esquerda, né, que tem um passado terrorista, né, vamos lembrar que alguns dos integrantes do atual governo foram punidos por atos terroristas lá no passado, né, durante o período dos governos militares. Então há uma certa, vamos dizer assim, parcimônia, né, e uma certa timidez na hora de classificar isso. Agora, o rápido histórico do terrorismo, né, mostra que ele surge ali, vamos dizer assim, a primeira onda terrorista no final do século XIX, com assassinatos de autoridades, que culmina com a morte do arquiduque Ferdinando e que deflagra a Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a segunda onda do terrorismo, que era do terrorismo nacionalista, daquelas nações que estavam buscando se libertar do jugo colonial. A terceira onda é a onda da esquerda, que eu acabei de me referir, que ocorre durante os anos 60 e parte dos anos 70 do século passado. A quarta onda é a do fundamentalismo islâmico, com terroristas suicidas, né? Que ponto ápice disso foi o atentado, né, nos Estados Unidos, a queda das Torres Gêmeas, por suicidas pilotando uma aeronave como se míssil fosse. E agora nós temos uma onda de terrorismo a partir das ações dessas organizações criminosas. Isso você viu no México, você viu na Colômbia, vê aqui no Brasil. Então, é uma discussão política, né? Chegarmos a uma conclusão, a organização é terrorista? Mas usa de métodos do terrorismo para atingir os seus objetivos de controle da população, de intimidação da polícia, de intimidação do governo. Isso tem que ser discutido de forma desapaixonada, né? Essa, para mim, é o ponto focal dessa questão. Senador, nós vamos para um rápido intervalo, o senhor continua conosco e para você de casa não saia da rede CNT, que nós já voltamos com o Jogo do Poder. Até já!
Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. O nosso convidado especial é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Senador, agora falamos um pouquinho de política. Gostaria de saber a sua opinião sobre o julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela chamada trama golpista, levando em consideração a exceção de Mauro Cid, claro, que teve a delação premiada e a pena reduzida. Mas no caso, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro, mais de 27 anos de prisão. Qual que é a sua opinião sobre esse julgamento, senador? Olha, Karina, a minha opinião é muito clara, né? Um excesso persecutório contra o presidente Bolsonaro e seus principais auxiliares, que podem eventualmente ter pensado em alguma solução, né, para que o presidente prosseguisse no governo ou para que o atual presidente não tomasse posse, mas não passaram disso, não passaram de pensar. Então, eles estão sendo condenados pelo crime de pensamento. Então, é muito complicado isso aí. São penas severíssimas, muito duras e que caracterizam, repito, para mim, uma perseguição contra esse grupo político. O senhor considera, defende uma anistia para esses casos? E, na sua opinião, existe chance de uma possível anistia circular pelo Congresso, né, virar pauta? Eu sou defensor da anistia desde o primeiro momento, porque eu sou um estudioso da história do nosso país, Karina. A história do Brasil é salpicada, né, de anistias que foram concedidas em momentos muito mais graves, onde houve conflito, realmente conflito armado, gente morreu, né? E, na realidade, quando passou esse momento do conflito, a forma de pacificar a nação, de permitir que a nação prosseguisse, sempre foi a anistia. Isso vem desde o tempo do Império, passou pela República. Agora nós temos uma situação que não houve morte, não houve nada. O máximo que nós tivemos foram danos materiais ocorridos durante aquela baderna do dia 8 de janeiro de 2023, né? E que pô, todos aqueles danos materiais já foram devidamente, né, recuperados, e como consequência não há nem, vamos dizer assim, cicatriz, né, dos fatos ocorridos durante o final do nosso governo e aquele primeira semana de governo do presidente Lula. Portanto, para mim, a anistia seria fundamental. Agora, em relação à segunda parte da tua pergunta, né, hoje eu vejo uma certa dificuldade aqui no Congresso Nacional de se aprovar uma anistia. Não descarto que ela aconteça, mas pelo processo eleitoral que se avizinha, né, a polarização que nós estamos vivendo, então eu vejo uma dificuldade, né, disso ser levado adiante. Senador, quais são os impactos que o senhor vislumbra caso realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro venha a ser preso? Olha, o primeiro impacto, né, Karina, é a perda, né, momentânea, vamos dizer assim, de uma liderança que surgiu aqui no nosso país ao longo, aí, eu vou colocar, dos últimos 10 anos, na esteira do desgoverno que foi o período da senhora Dilma Rousseff no poder, que levou o Brasil praticamente à bancarrota, né, que levou a inúmeros protestos de rua, né, contra o que estava acontecendo no país naquele momento, e aí emerge a liderança do presidente Bolsonaro, e faz sair para fora, né, a desabrochar a verdadeira face da sociedade brasileira, que é uma sociedade conservadora. Então, no momento que você tira, né, esse líder político de grande penetração, né, do jogo político, isso é muito ruim para o país. Muito bem, senador. O senhor foi durante 4 anos vice-presidente da República do governo Bolsonaro. Gostaria de saber qual avaliação o senhor faz da sua passagem pelo governo. Foram 4 anos, né, como vice-presidente. Karina, o vice-presidente, né, ele não tem tarefas, né, de acordo com a nossa Constituição. A Constituição diz que o vice-presidente está ali para substituir o presidente, né, eventualmente, né, e receber tarefas especiais que o presidente assim determinar. Em determinado momento ali até pensamos em enviar um projeto de emenda constitucional, né, que definisse mais claramente essas tarefas. A gente vê que hoje, por exemplo, o atual vice-presidente ocupa também um cargo de ministro, né, o que dá até mais uma certa relevância para o papel do doutor Geraldo Alckmin, né, no atual governo. No nosso caso, o presidente me deu algumas tarefas ligadas à área internacional, de representá-lo aí em conferências, em posses de governos,
né? E também a principal tarefa me dada foi a questão do Conselho Nacional da Amazônia Legal, né? Onde nós ficamos 3 anos, né, trabalhando no planejamento e também nas operações com vistas a reprimir a questão do desmatamento ilegal e das queimadas ilegais. Com êxito, o senhor considera um bom resultado? Considero um bom resultado. Muito bem. Senador, agora pensando um pouquinho em eleições 2026, como que o senhor acha que deve ser o posicionamento da direita para as eleições do ano que vem? Pois é, Karina, candidatos a direita tem, né? Nós temos aí o governador Tarcísio, o governador Ratinho, o governador Caiado, o governador Zema, até o governador do meu estado, que você não é de direita, mas é uma pessoa mais de centro, né? Um pouco de centro-esquerda, mas é um gestor comprovado, né? O governador Eduardo Leite. O que, na minha visão, tem que acontecer é, a partir agora desse desenlace da situação do presidente Bolsonaro, é nós nos juntarmos, escolhermos um nome e esse nome contar com o apoio do presidente. O apoio do presidente Bolsonaro é fundamental para que a direita marche unida e em condições de vencer a eleição do ano que vem. E o senhor acredita que segurança pública vai ser o grande norte, né, a grande pauta da campanha eleitoral para 2026? É, junto com a economia, né, serão os dois assuntos que vão dominar essa campanha eleitoral. A economia, no caso dessa crise fiscal que o país vem enfrentando e que se avizinha cada vez mais difícil, né, pelo excesso de gastos do governo, e, obviamente, a segurança pública pelo desenrolado que veio acontecendo ao longo dos últimos anos, com as organizações criminosas ocupando cada vez mais espaço dentro do território brasileiro e colocando grande parte da população brasileira num dia a dia de inquietação constante, né? Antigamente, né, se dizia que a gente saía com um dinheirinho no bolso, que era o troco do ladrão, né? Hoje já me disseram que a pessoa sai com 2 celulares. O bom dela escondido num canto e um celular vagabundo desse que só tem para fazer ligação e mandar mensagem para o ladrão poder levar, porque a coisa adquiriu proporções inacreditáveis. Senador Mourão, nós vamos para mais um rápido intervalo. O senhor continua conosco. Para você de casa, não saia da rede CNT. Nós já voltamos com o Jogo do Poder deste domingo. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nós recebemos o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. E por falar em Rio Grande do Sul, o seu estado natal, senador, no ano passado o Rio Grande do Sul passou por uma grande tragédia climática com grandes impactos em diversos setores, principalmente no setor econômico. E eu gostaria de saber do senhor como que os produtores rurais que hoje são considerados muitos, né, endividados, estão se reinventando para fazer com que o crédito chegue para alavancar as suas produções. É um momento, a gente já pode dizer que eles saíram da crise ou ainda estamos num momento de retomada? Não, Karina, tem gente que, obviamente, né, tinha melhores condições, seja em termos de recursos de reserva que possuía, seja porque a sua terra não foi gravemente afetada, seja por enchente, mas nós temos que lembrar que a coisa que mais afetou no final das contas não foi só a enchente, foi as secas seguidas que houveram no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos 5 anos, né? Então, quem tinha essa condição vem trabalhando, né, de uma situação mais ou menos, vamos dizer assim, eficiente. Agora, um outro grupo que já estava endividado, se endividou mais ainda e hoje se vê praticamente sem condições de plantar. E se ele não tem condições de plantar, ele não tem condições de pagar sua dívida. E se ele não tem condições de pagar sua dívida, ele vai perder o único bem que ele tem, que é a terra. Isso tem comprometido muito a saúde mental dos nossos agricultores, né? Nós estamos aí na faixa de 30 pessoas que tiraram sua própria vida, né? E as soluções, elas passam por um apoio, vamos dizer assim, em termos de crédito, em situação mais, vamos dizer, benéfica, por parte do governo federal, mas que tem reagido com timidez. O governo, por exemplo, ele abre uma medida provisória com 12 bilhões de reais para o socorro do agro, que é do Brasil como um todo, mas as regras
né, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelos próprios bancos são muito draconianas. Mas, ao mesmo tempo, o governo abre uma linha de 20 bilhões para uma empresa falida como são os Correios e Telégrafos, né? Então, uma situação complicada do nosso agro no Rio Grande do Sul. E, senador, a E, gente além sabe disso, que. você Pois não. soma isso, Karina, só para completar o raciocínio, a queda nos preços dos produtos, né? Nós temos uma queda do arroz, nós temos uma queda da soja, nós temos uma queda do milho, né? E isso, obviamente, se você gasta X para plantar e produzir e vai vender a um preço menor do que X, é prejuízo na certa. E, senador, o agronegócio gaúcho, a gente sabe que ele responde por uma boa fatia, né, do PIB do estado, mas quais são os outros setores da economia que também estão se adaptando a essa nova realidade impactada justamente pela questão da tragédia climática? As indústrias, né, que se concentravam na área da Grande Porto Alegre e que foram afetadas pela enchente, obviamente, né, e também nas regiões atingidas ali do Vale do Taquari, então nós tínhamos frigoríficos, né, tínhamos empresas ali de laticínios, né, que foram afetadas, mas essa turma vem conseguindo se reconstruir, até porque tinham recursos, né, então essas são menos afetadas, né, na realidade. Então, tem conseguido avançar. Agora, existe uma destruição que foi feita pela enchente em termos, vamos dizer, do patrimônio instalado, né? E aí tem o patrimônio individual das pessoas, tinha o patrimônio das empresas, né? E o patrimônio dos municípios em termos de estradas, pontes, né? Que ainda estão sendo reconstruídos. Senador, a COP30 vem de encontro, né, com toda essa pauta das mudanças climáticas, das tragédias. Líderes do mundo inteiro se reuniram aqui no Brasil, em Belém, no Pará, para tratar dessas pautas. O senhor, inclusive, foi membro, né, de uma subcomissão temporária criada pelo Senado para justamente debater assuntos relacionados às questões climáticas, muita coisa sugerida, inclusive, pela ONU. Em que pé estamos? Como que o senhor avalia, né, todo esse trabalho não só da COP30, o que aconteceu antes e o que esperar daqui para frente? Olha, Karina, a questão das COPs, né? Então, já vejo que essa é a de número 30, né? Então, isso já vem, né? Desde que houve aquela Conferência Rio 92, que foi o primeiro momento onde foi se tratar para valer dessa questão do aquecimento global e de medidas que teriam que ser tomadas. O que a gente observa é que, ao longo desse período todo, sempre foi colocado que os países mais ricos iriam constituir um fundo de modo que os países emergentes, os mais pobres, pudessem fazer a sua transição energética, que é o grande ponto focal para que a gente impeça que o aquecimento global atinja acima de 1,5 graus ou 2 graus do que era a temperatura da era pré-industrial, né? E o que acontece? Primeiro iam botar 50 bilhões de dólares por ano, nunca botaram. Depois passou para 100 bilhões de dólares por ano, também nunca botaram. Então, fica sempre esses discursos bonitos, né? Essas, vamos dizer, documentos maravilhosos, mas em termos de medidas práticas, nada acontece. E o maior poluidor, que é os Estados Unidos, não está representado. O segundo maior poluidor, que é a China, é um me engana que eu gosto. Ou seja, então, na realidade, ela vira um grande centro de debates, né? O pessoal fala bonito, mas de medidas que vão realmente permitir que seja feita a tão propalada transição energética, elas não ocorrem e nós vamos continuar nessa corrida, né, contra um iceberg que em algum momento nós vamos nos chocar com ele. E o senhor acha que as medidas, né, anunciadas e sugeridas pelo governo federal, elas são suficientes ou realmente nós estamos muito aquém do que deveríamos? O governo federal, né, ele gosta de jogar confete, né? Essa é a realidade. Então, criou o Fundo das Florestas, e aí ó, as doações que apareceram até agora não chegam a 20% do que se pretendia ter nesse fundo. Então, cai naquele caso, o primeiro caso esquemático que eu citei, dos fundos que são prometidos e depois não são construídos, porque, obviamente, os países, cada um tem as suas necessidades e suas carências, né? E eles não vão transferir por livre e espontânea vontade recursos para os outros, né? Quando não existe nem um planejamento coerente, né, de cada país de como efetuar
a sua transição energética. O Brasil não é vilão nesse caso, né? O Brasil é responsável por pouco mais de 2% das emissões globais. Grande parte das nossas emissões são são produzidas pela terra. Vamos lembrar, nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Parado, nós estamos emitindo, né? Então é uma coisa normal isso. E temos mais de 60% do nosso território com a cobertura vegetal original, né? Quando você vai nos países da Europa, o pessoal planta até a beira do rio, né? Você quase não vê vegetação como você vê aqui no Brasil. Então, somos vilões, né? E a gente tem que mostrar isso claramente para o restante do mundo. Muito bem, nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite, senador. Então, daqui a pouquinho nós já voltamos com o Jogo do Poder com o senador Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Senador, este ano o Congresso aprovou o ECA Digital, o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, com novas regras para proteger os menores nas redes, né? Um assunto tão atual, tão impactante, importante, que é a questão da rede social que hoje todo mundo tem acesso. É um avanço? Na prática, na sua opinião, nós teremos realmente crianças e adolescentes mais protegidas nesse cenário virtual? É um tema, viu, Karina, que vinha sendo debatido aqui dentro do Congresso, né? Então, parcela da bancada sempre preocupada com essa questão, né? E isso muito ligado também ao próprio marco legal da internet. Então, foi um tema que teve concordância das duas casas, foi aprovado com uma rapidez muito grande, mas é necessário um monitoramento constante. Você veja bem o seguinte: nós começamos tratando hoje do crime organizado, né? O crime organizado usa a mídia social para recrutar adolescentes. Por quê? O bandido jovem, ele é importante para essas quadrilhas como massa de manobra e também porque, pela nossa legislação, esse pessoal fica só 3 anos encarcerado. Então, agora eles usam vídeos, usam sites para atrair essa garotada, né, para ingressar nessas facções criminosas. Então, mais do que nunca, né, esse projeto que foi aprovado é importante para que se derrubem esses sites e essas mídias de comunicação no sentido de impedir esse recrutamento por parte da bandidagem. Senador, o senhor tem 8 anos de mandato como senador da República, já está indo para o seu 4º ano. Eu gostaria de saber qual que é a avaliação que o senhor faz da sua participação aí no Senado Federal e quais são as prioridades, as expectativas para o 5º ano para frente. Pois bem, Karina, nós aqui no Senado viemos nos adaptando, né? Porque a minha vida política ela começa quando eu ingresso na vice-presidência ao lado do presidente Bolsonaro, né? Então, a partir dali, começou esses diálogos com diversos políticos, né? Eu pertencia antes ao PRTB, aí passei para o Republicanos, que é um partido com maior densidade, né? E que se adapta a quem eu vejo, né, como representar grande parte daquilo que eu penso, né? E aqui dentro do Senado a gente procurou atuar de uma forma, não vou dizer assim, independente, né, mas de uma forma altiva, né? Não buscando, né, transformar adversário político em inimigo, procurando fazer valer aquilo que nós pensamos, mas de forma educada e corajosa, né? E principalmente, né, aprendendo a dialogar com quem quer que seja, independente da posição política que essa pessoa tenha. A esse final do ano, né, nós estamos aí com a participação na CPI do crime organizado, que vai nos exigir, né, bastante trabalho, né, e óbvio que nós vamos ter que correr. Temos um projeto de lei que está na minha mão, que eu estou conduzindo audiências públicas, em relação à questão das terras raras, é um projeto, né, do governo, que o governo pediu para que eu fosse o relator, né? Temos também um projeto de lei sobre o descarte de produtos controlados, que é muito importante, né? E que já está protocolado, está na mesa lá, estou aguardando que o presidente Davi Alcolumbre distribua. Então, são os trabalhos que, nesse mais um mês que nós temos pela frente, né? De modo a entrar
ano de 2026, que vai ser um ano nervoso, né, pelas características de ser ano eleitoral, em boas condições de fazer o nosso trabalho. Muito bom, senador. Bem, não é novidade para ninguém a polarização que o país vive já há algum tempo, né? Politicamente falando, de direita, de esquerda. Como que o senhor espera que seja o posicionamento, né, centro-direita para 2026? Os eleitores, nós, brasileiros, vamos poder contar com debates inteligentes, com boas ideias, realmente debates que vão agregar para o Brasil? Karina, a gente vai ter eleição, né, de presidente da República até deputado estadual. Teremos debates, né, no nível das eleições majoritárias, né, que é onde eles ocorrem, né, seja de presidente, seja dos governadores dos estados. Então haverá essa diatribe, né, retórica nos diferentes estados, e as próprias eleições para o Senado. Vamos lembrar que 2/3 do Senado serão renovados nessa eleição, ou seja, cada estado vai eleger 2 novos senadores ou reeleger os outros que estão ocupando os seus atuais mandatos, né? E isso vai resultar em bastante debate. É óbvio, né, que como tudo nós teremos debates de excelente nível, né? Agora eu sei que teremos outros, né, onde vai ser dedo no olho e etc e tal, né? Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu espero, sinceramente, que, pelo menos no nível da disputa de presidente da República, se discutam efetivamente os problemas e as soluções que podem ser apontadas para que o país vença, né, na questão econômica, essa armadilha da renda média que nós estamos aprisionados há 40 anos, e que o país também consiga avançar na questão da segurança pública, né, na questão de uma produtividade, de uma melhoria, né, na população como um todo, numa educação que realmente tenha qualidade, porque não é questão de dinheiro, é questão de dar qualidade na educação, repensar alguns conceitos. Então, há espaço para um bom debate. Senador, estamos caminhando já para os momentos finais do nosso programa e eu abro agora então para suas considerações, por favor. Olha, Karina, eu queria agradecer aí a oportunidade. Tivemos um amplo leque aí de assuntos que foram comentados. Eu acho que uma coisa que é importante que as pessoas que estão nos acompanhando compreendam a difícil situação vivida pelo agro do Rio Grande do Sul, né? É um momento, né, complicado, muita gente, né, perdendo a capacidade de continuar no negócio, né? E isso gera uma situação muito triste para essas famílias todas, né? Então, é importante que o pessoal se conscientize e que haja uma pressão para que o governo federal realmente faça a sua parte, né, e consiga, né, dar uma prioridade para que esses homens e mulheres que tanto trabalharam para colocar alimento, né, na mesa das pessoas, continuem a fazer isso para o bem do Rio Grande do Sul e do Brasil. Senador, em nome da Rede CNT, eu agradeço a gentileza. Muito obrigada pelo senhor compartilhar conosco todas essas informações. Desejo uma excelente caminhada aí no Senado Federal, representando o povo gaúcho. Uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Karina. Uma boa noite, né? E bom trabalho. Muito obrigada. Para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. E no próximo domingo, um novo convidado por aqui. A gente se vê. Até mais.